Você já percebeu que em Breaking Bad ninguém é exatamente o que parece? A série não trabalha somente com heróis ou vilões. Cada personagem carrega um peso, um segredo, uma escolha que muda tudo. Todos eles possuem camadas que vão além do óbvio. Nada aqui é preto no branco, e talvez seja por isso que Breaking Bad seja tão viciante e inesquecível. No vídeo de hoje, a gente vai analisar os principais personagens e entender quem é quem dentro dessa narrativa. Vamos falar de arquétipos, heróis, anti-heróis, vilões, mas investigando mais a fundo. A ideia é entender não só o papel que cada um ocupa na história, mas também o que isso revela sobre eles e sobre a série como um todo. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Skyler White começa em Breaking Bad como uma vítima, uma dona de casa grávida lidando com o diagnóstico de câncer terminal do marido Walt e suas mudanças estranhas de comportamento. No início, ela não se mostra apenas desconfiada dele, mas também preocupada. Porém, conforme o Walt vai se envolvendo cada vez mais nesse mundo do tráfico, fica cada vez mais difícil justificar suas ações. Com o tempo, as mentiras começam a se acumular e, principalmente, após descobrir que ele tinha um segundo celular, ela explode, questionando o Walt e o expulsando de casa. Esse afastamento não é apenas uma reação de raiva, mas um ato de precaução agindo como uma mãe que quer garantir a proteção de seus filhos. Mais tarde ainda, Skyler acaba descobrindo toda a verdade sobre o envolvimento de seu marido na produção de metanfetamina, um choque que muda completamente a forma como ela enxerga o Walt e a própria vida. Após essa descoberta, Skyler passa por um grande dilema moral: denunciar o Walt e proteger a família da influência dele, ou se calar e tentar controlar os riscos de perto. Inicialmente, sua reação é de repulsa e medo. Ela continua com um processo de divórcio e tenta se distanciar dele de todas as formas possíveis. Porém, mais pra frente, pressionada pela gravidade da situação e também não vendo mais saídas, ela decide ajudar nos esquemas financeiros de Walter. A partir desse momento, mesmo que com a justificativa de garantir segurança e estabilidade para a família, Skyler deixa de ser apenas vítima e se torna cúmplice, comprando lava-jato para lavar dinheiro e criando estratégias para dar legitimidade à fortuna de Walt. Ainda assim, sua postura nunca é de admiração ou apoio total. Ao contrário, ela se mantém crítica, constantemente questionando as decisões de Walt e vivendo em permanente estado de tensão. Porém, após tudo o que aconteceu em sua vida, mortes, ameaças e principalmente depois de Walt ser desmascarado, Skyler enxerga com clareza o homem que seu marido se tornou e percebe que tudo fugiu de seu controle. A cena em que ela pega a faca contra ele simboliza esse rompimento definitivo, a passagem de cúmplice involuntária para uma mulher em luta pela sobrevivência. O interessante é que, apesar de ter lavado dinheiro, acobertado crimes e sustentado mentiras, no fim ela retorna ao instinto primário de proteger a si mesma e, acima de tudo, proteger os seus filhos. No fundo, Skyler White é uma personagem complexa e cheia de nuances, navegando entre vítima e cúmplice, carregando as cicatrizes de escolhas e perdas, afundando em um estado de depressão profunda, marcada pelo peso de uma vida despedaçada. Gus Fring é introduzido em Breaking Bad como um homem de controle absoluto. No início, ele não surge como antagonista, mas como uma espécie de mentor sombrio, alguém que enxerga potencial em Walter e Jesse. Ele lhes oferece uma oportunidade que parece perfeita: estrutura, segurança e um negócio limpo por trás de uma fachada respeitável. Seu arquétipo inicial se aproxima de um manipulador, um governante corrompido, marcado por sua meticulosidade e estratégia. Gus molda as pessoas ao seu redor para servir a um sistema que, no fundo, gira em torno de seu desejo por poder e controle. A dualidade dele, o empresário filantropo, o doador para a comunidade e o narcotraficante implacável, constrói uma figura fascinante, quase inatingível, alguém que joga sempre 3 passos à frente, como se tudo estivesse sob seu alcance. Mas o domínio de Gus Fring é colocado à prova quando sua visão de poder colide com a ambição desmedida de Walter. A morte dos traficantes por Heisenberg marca o início de uma guerra silenciosa. Gus passa a se tornar um verdadeiro antagonista, um obstáculo direto para o caminho de Walt, um inimigo que ele não pode contornar, apenas eliminar. A relação entre eles se transforma num jogo psicológico de paciência e estratégia, onde qualquer passo em falso significa a morte. E é justamente isso que torna Gus tão marcante. Ele não é um vilão movido
pelo caos, mas pela ordem. Sua frieza, disciplina e inteligência extrema criam uma ameaça que transcende a violência. É o tipo de inimigo que destrói sem levantar a voz, uma pessoa que destrói com método e precisão. Quando a série começa, Jesse Pinkman é mostrado em Breaking Bad como um rebelde inconsequente, um pequeno traficante e usuário de metanfetamina vivendo uma vida desleixada e sem direção. No início, ele parece fadado a ser apenas mais uma peça descartável no submundo do crime, mas tudo muda quando decide se juntar a Walter White. Essa escolha marca o ponto de virada da sua vida, colocando Jesse em um jogo muito maior do que consegue compreender, desencadeando também uma série de eventos que vão marcar sua vida para sempre. A partir desse momento, Jesse passa a carregar um peso enorme, um sentimento de culpa e responsabilidade que vai acumulando e o acompanhando em cada decisão. É aqui que a sua jornada começa a se entrelaçar com a tragédia que Breaking Bad é. À medida que a história avança, Jesse se torna cada vez mais uma vítima da manipulação de Walt. A relação entre eles se constrói como a de mestre e discípulo, mas uma relação envenenada. Walter explora a lealdade de Jesse e sua vulnerabilidade emocional, usando-o na maioria das vezes como ferramenta para atingir seus próprios objetivos. Ainda assim, Jesse nunca é um personagem raso. Ele se rebela, tenta escapar, falha e recomeça, sempre preso a um ciclo de dor e aprendizado. No fundo, o arquétipo que melhor define Jesse Pinkman é o do anti-herói trágico, um homem dividido entre o crime e o desejo de ser melhor, com elementos de vítima, de Walt, vícios e falhas, mas em busca de redenção no final. Imperfeito, ambíguo e profundamente humano, Jesse carrega uma bússola moral e uma compaixão que o afastam de estereótipos tradicionais e o tornam um dos personagens mais complexos e empáticos de Breaking Bad. Hank Schrader é apresentado em Breaking Bad como um policial durão, cheio de piadas de mau gosto. Nas primeiras temporadas, ele funciona como um alívio cômico, alguém que equilibra o peso dramático da narrativa. Mas, ao longo da série, Hank vai se transformando. Por trás do tom debochado, revela-se um agente da narcóticos extremamente competente, dedicado e obstinado, movido por uma busca incansável pela verdade e por Heisenberg. Essa evolução o afasta da função de mero personagem secundário e o coloca como um dos personagens mais complexos da série. Só que ao mesmo tempo, sua relação com Walter ganha uma dimensão trágica. Sem saber, Hank está caçando justamente o homem que está sentado à sua mesa de jantar. É essa tensão constante entre vida pessoal e profissional que cria um suspense que só cresce, tornando a sua jornada uma das mais ricas de toda a série. Dentro da estrutura da narrativa, Hank pode ser visto de duas formas. Sob a visão do espectador que acompanha a série pela perspectiva de Walter, ele muitas vezes funciona como um antagonista, um obstáculo direto aos objetivos do protagonista, alguém que ameaça desmoronar tudo que Walt construiu. Mas do ponto de vista moral, Hank é um verdadeiro herói trágico. Ele tem algumas falhas evidentes como qualquer outra pessoa: arrogância, teimosia, humor agressivo, mas seus princípios são sólidos, guiados por um forte senso de justiça. Sua morte no deserto é o ápice do seu arco. Hank não implora, não cede e encara o fim com dignidade, mesmo sabendo que perdeu. É nesse contraste entre a função dramática e o valor moral que reside a grandeza de seu personagem. Hank Schrader não é apenas um agente da lei, ele é a personificação da lealdade, da coragem e do dever em um mundo corroído pelo caos e violência. Walter White é introduzido em Breaking Bad como a personificação do homem comum, um professor de química brilhante, mas subestimado, vivendo uma vida monótona, preso em um emprego frustrante e em uma vida sem propósito. No episódio piloto, conhecemos um homem que carrega não apenas dívidas financeiras, mas um peso silencioso, a sensação de ter desperdiçado o próprio potencial. Quando descobre o câncer terminal, sua primeira quebra moral ao se juntar a Jesse parece compreensível. Ele justifica tudo como um ato de sobrevivência, um sacrifício necessário. Nesse estágio, Walt ainda é uma espécie de vítima das circunstâncias, alguém por quem o público simpatiza, mas já na primeira temporada estão plantadas as sementes do que virá. Ao rejeitar a ajuda financeira de amigos ricos por puro orgulho, percebemos que seu maior inimigo sempre foi interno. A transformação de Walter não é súbita, é uma revelação lenta de sua verdadeira essência, e essa progressão o torna um dos personagens mais complexos de
toda a TV. À medida que a série avança, o homem vulnerável dá lugar ao anti-herói com motivações empáticas, alguém que ainda justifica suas ações como proteção à família, mas começa a revelar uma sede crescente por poder. Walt, nessa parte, é o clássico anti-herói, um homem comum empurrado para o crime pelo destino, o seu câncer, usando sua genialidade para sobreviver e prover, como em momentos iniciais em que ele cozinha metanfetamina para deixar um legado financeiro. Porém, essa fase não dura e ele vai se tornando um ser muito pior, evoluindo para um manipulador calculista, alguém que usa sua inteligência para erguer um verdadeiro império. Aos poucos, Walt se transforma em um verdadeiro vilão, eliminando qualquer obstáculo que passasse pelo seu caminho. Nessa parte, Walt já tinha dinheiro suficiente para o resto de sua vida, mas dominado pela sua persona sombria Heisenberg e por seu orgulho e ambição, ele não para até culminar em sua queda. No fundo, Walt é um personagem tão cheio de nuances que é impossível resumi-lo a estereótipos clássicos. Ele é vítima, anti-herói e vilão também. Um homem capaz de demonstrar humanidade e proteger a família com uma mão e envenenar uma criança com a outra. E talvez seja por isso que esse personagem é tão fascinante. Começamos torcendo por uma vítima, mas somos obrigados a confrontar o monstro que ele se torna e talvez um monstro que sempre esteve lá. Mas e aí, pra você, quais outros personagens a gente pode trazer numa continuação desse vídeo? Bom, deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e não se esqueça de hypar. Isso mesmo, Ricardo. E lembrando também que a gente tem uma playlist completa de Breaking Bad aqui no canal, então vale a pena dar uma passadinha lá, beleza? Porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!